Shalom, meus amigos. Nós estamos aqui meditando naquela passagem que foi trazida até Jesus, uma mulher que cometeu adultério. Foi pega no ato do adultério e foi trazida até Jesus, esperando que Jesus desse uma resposta. A minha pergunta é: o que os fariseus, saduceus, estavam pensando naquele momento? Eles queriam condenar a mulher ou eles queriam pegar Jesus, eles queriam crucificar Jesus? Eu vejo uma guerra espiritual tremenda ali, o inferno inteiro querendo massacrar Jesus, querendo pegar Jesus e usando uma mulher. Assim é sempre quando o diabo quer fazer algo. O diabo usa você. O diabo usa situações na sua vida para tentar afetar a Jesus. Mas Jesus veio num estado muito diferente. Jesus veio entender o homem, Jesus veio na condição do homem. Jesus não veio só para salvar o homem, porque se fosse só para salvar, ele teria morrido na cruz e nós todos estaríamos indo para o céu, o diabo teria sido retirado na terra. Mas Jesus deixou uma mensagem para mim, para você e para Satanás, de que uma pessoa que é mudada por ele, uma pessoa que é tocada por ele, uma pessoa que experimenta a descida dele, uma pessoa que experimenta quando ele desce na terra e vem até ela e toca o coração dela e muda o coração dela e coloca princípios dentro do coração dela, essa pessoa é totalmente mudada, essa pessoa é totalmente transformada. Deus poderia muito bem ter julgado nós lá de cima. Ele poderia muito bem ter dado uma sentença, até mesmo quando Adão pecou, até mesmo quando a serpente enganou e eles pecaram, ali poderia ter acabado tudo. Não, mas ali começou uma história de restituição, uma história de refazer, uma história do Senhor Jesus refazer o homem, refazer a sua criação. O momento agora, a oportunidade que Deus queria para que fosse cumprido aquilo que já estava previsto desde antes, de que o Espírito Santo faria morada dentro do homem. E para o Espírito Santo fazer morada dentro do homem, ele precisa construir algo no homem, ele precisa construir essa morada. Nós vemos na Bíblia situações de lugares que o homem fez para que Deus pudesse vir morar. O homem fez o tabernáculo em Moisés, o homem fez a tenda em Davi, o homem fez o templo em Salomão, o homem tentou construir, o homem tentou carregar a arca e teve a experiência de usar, tocar, cair, morrer. O homem fez muitas coisas, mas a única coisa que o homem pode fazer é ser trazido até a presença de Jesus. É ser trazido para ser condenado por ele mesmo, para ser julgado por ele mesmo. Porque a intenção de Satanás, preste bem atenção no que eu vou te dizer, a intenção do diabo não é com você exatamente, não é levar você para o inferno exatamente, porque ele vai te levar para um lugar onde ele vai sofrer os horrores junto com você no tempo. Ele vai te levar para um lugar onde ele não vai dominar você, onde ele não vai dissimular em você como ele faz hoje. Quando você for para a vida eterna e pela infelicidade ir para o inferno, você não vai lá para ser dominado ou atormentado apenas por Satanás. O diabo vai ser atormentado junto com você. O julgamento dele vai ser junto com você, porque Jesus julgou foi ele. E ele tenta arrastar para afetar Jesus. Então preste atenção. Ao invés de ouvir a palavra do diabo, ao invés de ouvir as acusações de Satanás, ao invés de ouvir a humanidade, o que ela tem de condenação para você, ouça o que Jesus fez. Jesus vai aproveitar, vai usar a tua situação de caída para restaurar você. Presta atenção, não havia restauração se não houvesse existido a queda. Não haveria restauração, não haveria a obra da cruz, a maravilhosa obra da cruz, onde o homem agora podia andar debaixo da unção do Espírito Santo, podia realizar milagres, sinais, maravilhas, podia ser santo, sim, santo. Podia ser aperfeiçoado na presença de Deus, podia carregar a glória de Deus dentro de si, se não fosse a queda. Então, diante de cada situação que você cair, que você tiver errado, que você pecar,
não fazendo apologia de maneira alguma ao pecado, porque o pecado leva para o inferno mesmo. Mas se não fosse pelo pecado, a lei não teria resultado em você, e se não fosse pela lei, Jesus não tinha vindo. Então observe, cada queda sua, mediante um arrependimento seu, mediante você abrir os olhos do seu coração para Jesus e deixar ele entrar, não como uma religião, mas você começar a fazer práticas espirituais que fazem com que Jesus entre dentro de você. Quando eles trouxeram aquela mulher, eles trouxeram ele e disseram assim, olha, o que você diz? A lei manda matar. Você está dizendo que é para perdoar. Jesus desce até a situação. Quando o diabo traz o homem até você, quando o diabo traz o homem até Deus, traz o seu pecado até Deus, Deus não te julga lá de cima. Deus olha para Jesus e vê o que Jesus fez. Para Jesus resgatar o homem, ele teve que vir na terra. Para Jesus resgatar a humanidade, ele teve que vir na terra. Para Jesus fazer alguma coisa que você, ele vai ter que descer até a situação. Então, quando aquela mulher é colocada de pé diante de Jesus, o que Jesus faz? Ele se agacha e começa a escrever na terra. Olha que coisa maravilhosa. Ele começa a tocar na terra. Ele, de novo, ele abaixa, ele desce até a situação daquela mulher. Aquela mulher estava sendo colocada de pé, mas ela estava envergonhada. Você imagina o tanto de coisas que disseram para aquela mulher do momento que ela foi pega em adultério até aquele momento até Jesus? Cada pedra que pegaram ali e falaram, olha, eu vou atirar essa pedra em você, você decepcionou seus filhos, você decepcionou isso, você decepcionou aquilo, eu já falei isso em outro vídeo, mas toda aquela situação foi construindo morte dentro daquela mulher. Porque o pensamento do homem é que depois que ele pecou, depois que ele caiu, o único resultado para ele é o inferno. As pessoas, depois da sua queda, elas não vão ver a possibilidade de uma restauração. Jamais. Elas não vão ver a possibilidade do perdão completo de Deus e Deus transformar você numa versão melhor. Porque agora você vai ter um arrependimento, agora você vai conhecer que sem Ele você caiu. Então Jesus desce até a situação, até a sua situação, e ele começa a mexer com você desde a tua situação, dizendo, olhe para a cruz, eu paguei um preço altíssimo, só para poder estar dentro de você, só para poder construir você. Jesus desceu e ele começa a mexer na terra, assim como um dia Deus fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas, Deus quer soprar algo sobre você, Jesus quer soprar algo sobre você, o Espírito Santo quer fazer algo em você. Ele, ao invés de julgar você lá de cima, ele desceu até a sua situação. Ele entendeu a tua situação. Olha, essa condenação que você está sentindo agora, esse momento de condenação que você sente agora, Jesus sentiu. Mesmo sem ter feito nada. Mas quando ele foi para aquela cruz, esse mesmo desespero que você está sentindo da ausência de Deus, Jesus sentiu. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que você me desamparou? Jesus, ele sendo rei de reis, senhor de senhores, Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Ele, quando ele desce naquela mulher, ele desce e começa a entender as coisas que tinham acontecido naquela mulher, as situações que tinham tido naquela mulher, para que ela viesse a ser assim. Pensa tudo o que aconteceu no seu lar, tudo o que aconteceu na sua casa. No próximo vídeo nós vamos estar falando da Sulamita, da tez, da pele morena dela. Ou seja, dela cuidar de todas as vinhas, mas a que pertencia ela não cuidou. Você imagina o diabo usando pessoas para te afrontar quando você pecou. O diabo usando pessoas para dizer que não tem mais jeito. Querido, até aquelas pessoas que tentam te ajudar, elas não conseguem compreender. A pessoa, para compreender o perdão de Deus, ela tem que ser muito madura. A pessoa, para compreender a misericórdia de Deus, ela tem que ser muito madura, ela tem que ter precisado muito de misericórdia, e ela tem que ter morrido dentro dela para algumas emoções, alguns pensamentos, algumas religiosidades, algumas construções de pensamentos, algumas religiões construídas dentro dela. Ela tem que estar morta, senão ela vai sempre tocar no passado. Você já prestou atenção que dificilmente uma pessoa, quando vai até você, depois de você restaurado, ela vai tocar na sua restauração e vai começar a falar da glória da segunda casa? Não. Qualquer pessoa, até mesmo aqueles que te ajudaram, quando vê você e conversar com outras pessoas, eles não vão falar da restauração sua. Eles não vão falar
daquilo que está acontecendo em você agora. Eles não vão conseguir ver você restaurado, ou seja, você agora sendo usado por Deus, você agora sendo uma unção muito maior, uma graça muito maior, ou seja, a graça da experiência de ter caído. Não, eles vão te ver igual um ex-presidiário. O ex-presidiário, depois que ele cumpriu a pena, ele pode ter cumprido pena, ele pode ter pagado por tudo, ele pode ter feito tudo, ele pode ter se arrependido, ele pode mostrar 20 anos depois de mudança, mas sempre será um ex-presidiário. O diabo construiu uma mentalidade nas pessoas que elas não conseguem ver a obra de Deus no homem. Elas conseguem só ver as ações do homem. É por isso que nós precisamos mudar mesmo. É por isso que nós precisamos escrever histórias diferentes. É por isso que você precisa sair da mentalidade caída e para uma mentalidade próspera. Porque quando as pessoas falarem de você, mesmo que elas falem coisas erradas, mesmo que elas não conseguem admitir que você está mudado, que você está transformado, que você agora é uma pessoa que é bênção, que você agora é um benefício até mesmo para eles, um benefício muito maior do que eles mesmos são. Você precisa entender isso, você precisa ter essa mentalidade disso, você precisa ir na presença de Deus, você precisa se apaixonar por Jesus, você precisa deixar Jesus construir, porque Jesus é que vê você. Foi Jesus que viu a tua restauração. É Jesus que viu a possibilidade de você ser restaurado. É Jesus que viu a mente dele. Jesus entrou na sua situação e ele recebeu toda a sua derrota e ficou 3 dias no estado de derrota, vendo o que você sofre. Mas de repente ele rompeu a aurora e trouxe princípios tremendos dentro da sua palavra, princípios que é para mudar a sua mentalidade. Quando Jesus está mexendo no barro, ele está mexendo na sua essência, ele está mexendo nas suas emoções, ele está mexendo nas palavras que disseram de você. Agora, veja uma coisa, quando você mergulhar na Bíblia, abra os seus olhos agora e começa a ver aquilo que a Bíblia pode fazer em você. Começa a admirar Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, mas que foi talvez um dos piores. Ele adulterou, um filho dele morreu por causa disso, toda a casa dele sofreu por causa desse adultério, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem que entrou, ele foi um homem que tinha uma mentalidade diferente, ele estabeleceu um reinado que enquanto existir gente não vai faltar rei, ele estabeleceu isso, ele entendeu buscar Deus, ele entendeu que as madrugadas dele pertenciam a Deus, ele entendeu que ele não podia se deter e parar diante de vozes contrárias a não ser a voz de Deus. Você não pode se deter em vozes contrárias a não ser a voz de Deus. Você não pode acreditar em nada que não seja a palavra de Deus. E na palavra de Deus existe sim uma condenação para aqueles que não querem. Mas quando você quer, não existe condenação. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí está o grande dilema. Estar em Cristo Jesus é aceitar a obra de Cristo. É aceitar que você pode ir na presença dele, aceitar que ele pode construir coisas em vocês através da sua palavra, através de práticas espirituais, ele pode construir coisas profundas que faz você parar de mentir, faz você parar de adulterar, ele pode construir coisas dentro de você que pode te restaurar, pode te levantar. Você está passando por uma crise financeira? Quem não está passando? São pouquíssimas as pessoas no planeta Terra que não estão. Mas vai mudar alguma coisa se você blasfemar contra Deus? Vai mudar alguma coisa se você desacreditar de Deus? Você tem que parar de ser menino, ficar chupando o dedo e dizendo Deus resoluciona. Deus não soluciona coisas de imediato, irmão. A não ser por um propósito. Deus resolve coisas com o tempo. Deus resolve coisas usando situações. Para restaurar aquela mulher caída, Jesus usou uma situação só. Usou a situação dela, usou o caminho, usou todas as palavras que trouxeram ela até ali, usou todo o comportamento dela que trouxe ela até ali, dizendo, olha, sem mim você é isso aí mesmo, sem mim você é esse lixo aí mesmo, sem mim você é digno de morte, mas eu desci até você, eu fui até você, eu construí você. Então fica comigo, olha para mim, esquece o que as pessoas estão dizendo, esquece o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o marido diz, esquece, olhe para Jesus, vai buscar na palavra de Deus coisas que são para você, acredite nas palavras proféticas que vieram até você e construa agora, não espere que amanhã Deus vai solucionar os seus problemas
Mas pense que você está semeando e você está crescendo aquilo que os seus olhos visíveis não vê, o seu coração invisível viu. Aquela mulher, quando chegou lá e quando ela viu Jesus, ela já sentiu o perdão de Jesus, ela sentiu o cheiro do perdão de Jesus. Sinta o cheiro do perdão de Jesus e espere o próximo vídeo. Você vai ter a sua vida transformada, meu querido, eu creio nisso. Deus abençoe você no poderoso nome de Jesus.